Imagine que você está andando na rua e de repente um leão aparece e te ataca. Naquele momento, seu corpo não pensa, ele reage. Seu coração dispara, sua respiração acelera, seus músculos ficam tensos. Agora imagine, no dia seguinte você precisa passar pela mesma rua. O leão não está lá, mas seu corpo reage como se tivesse. É exatamente assim que funciona a ansiedade e o pânico. E hoje nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês essa analogia e te ajudarem a responder: o leão é real? Se você ainda não nos conhece, nós somos uma clínica de psicologia e aqui no nosso canal a gente fala sobre saúde mental e coisas que você até consegue aplicar no seu dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho melhor essa analogia do pânico e da ansiedade. O ataque do leão representa a crise de pânico. É uma resposta intensa, aguda e imediata ao perigo, mesmo que não exista um perigo real ali. No dia seguinte, quando você vai passar na rua, é a ansiedade. A ansiedade é o sentimento que precede o medo, né? É um sentimento que nos assegura, que nos deixa protegidos. Se o corpo imagina que a gente vai entrar em perigo, ele já entra em preparação, mesmo que não tenha, novamente, né, alguma ameaça real. É nesse momento que o nosso corpo entra em estado de alerta. Ele tenta prever o perigo e antecipar, se preparar para algo que possa acontecer. Ou seja, o pânico é a explosão, a ansiedade é a antecipação. Ambos são respostas naturais do cérebro. O problema não é sentir. O problema é sentir sem ter nenhum perigo real ou sentir constantemente. Agora eu vou explicar o que acontece fisicamente no nosso corpo quando isso acontece, quando a gente está em ansiedade ou numa crise de pânico. Quando a gente percebe o perigo, o nosso cérebro ele aciona o sistema de sobrevivência, especialmente a amígdala cerebral, e isso desencadeia uma cascata química. A adrenalina aumenta e com isso aumenta os batimentos cardíacos, a nossa respiração fica mais rápida e os nossos músculos se preparam para um ataque. A noradrenalina também aumenta, aumentando a nossa vigilância e o hiperfoco dos nossos pensamentos no perigo. O cortisol também sobe e libera energia rápida e mantém o corpo em estado de alerta. É por isso que quando a gente está em perigo, a gente fica mais forte. E tem também as químicas que diminuem nesse processo do medo, né, perigo e ansiedade. A serotonina diminui e com isso altera o humor e a inquietação. O fluxo sanguíneo ele muda. Ele vai direto para os músculos e isso faz com que diminua o processo digestivo. Por isso é muito comum náuseas e alguns problemas gastrointestinais. Tudo isso no nosso corpo é muito útil, mas se tiver um leão de verdade. Se esse sistema fica ativado por muito tempo, o corpo entra em desgaste. O estresse prolongado, consequência do leão imaginário, ele pode trazer algumas consequências. Pode influenciar em problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, alteração do sono, dor muscular, queda da imunidade, exaustão mental e emocional. Ou seja, seu corpo foi feito para viver estresses, perigos pontuais e não para viver nesse estado de atenção o tempo todo. E agora, o leão é real? É essa a pergunta que eu sempre faço na sessão para os meus pacientes. Se tem um perigo real, a ansiedade ela é funcional. Então, se a gente tem uma prova, se a gente tem uma entrevista de emprego, uma apresentação, ou até mesmo uma viagem, a ansiedade ela pode aparecer, porque existe realmente um perigo. Mas se o leão é uma previsão, um pensamento, uma antecipação de preocupação, estamos diante de um sofrimento que pode e merece ser cuidado. Ansiedade e pânico não são fraqueza. São respostas biológicas que, quando compreendidas, elas podem ser reguladas. Se você sente que vive em estado constante de atenção, de perigo, essa sensação de que algo vai acontecer, a ajuda profissional vai ser muito importante para você. Um profissional pode mudar totalmente sua relação com essas sensações. Se esse conteúdo te ajudou, acompanhe o nosso canal, que a gente sempre posta conteúdos parecidos. Compartilha com alguém que precisa entender isso e deixe nos comentários, o seu leão, ele é real ou é imaginário? Até o próximo vídeo!